Bom, pessoal, vamos começar a falar dos juros compostos a partir de agora na matemática financeira. Vamos ver o comportamento dos juros compostos em relação ao juros simples. O juro composto ele está baseado na ideia de capitalização. Capitalização é o período que se aguarda para obter os juros devido a uma determinada taxa, não é? Em um determinado período. Vamos ver a partir de agora os juros compostos. Este é o nosso tema a partir de agora, juros compostos. O juro composto, ele funciona com base na ideia de capitalização. A palavra capitalização é muito importante no estudo dos juros compostos. A capitalização corresponde ao período que se deve aguardar para ter direito aos juros ou rendimento. Exemplo, a caderneta de poupança tem capitalização mensal. Significa que a pessoa só terá direito aos juros se aguardar o período de um mês. Então, por exemplo, se eu depositar no dia 1º de janeiro e resolver sacar no dia 25 de janeiro, eu não terei direito aos juros, porque o período de capitalização é mensal. Eu tenho que aguardar pelo menos 30 dias para ter direito aos juros. Ou seja, se eu depositar no dia 1º de janeiro, eu só terei direito a juros após o mês de janeiro, ou seja, no dia 1º de fevereiro. Então, finaliza um período de capitalização e eu terei direito a juros. Depois terei direito novamente a juros no dia 1º de março e assim sucessivamente, certo? Quem define o cálculo do juro composto é o período de capitalização. A capitalização ela pode ser mensal, ela pode ser semestral, ela pode ser anual, ela pode ser trimestral, quadrimestral e assim por diante. Tudo ok? Então vamos falar da ideia, não é, do cálculo dos juros compostos, não é, e o período de capitalização. O juro composto funciona da seguinte forma. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor um capital de R$100, uma taxa de juros, taxa composta de juros de 10% ao mês, e vamos supor uma capitalização mensal. Bom, o montante, o valor inicial, né, no tempo zero, temos um montante, tempo zero, temos o valor do capital, que é R$100. Bom, esse capital vai ter juros mês a mês de 10%. Então, no tempo 1, teremos mais 10%. Então, juros 1. Será o primeiro período, que é 10% de R$100. 10% de R$100 corresponde a R$10. 10% de 100, que é igual a R$10. Logo, no tempo 1, após um mês, teremos um montante de 100 mais R$10. Então, teremos o valor de R$110. Bom, aí incidirá no segundo período, né, os juros 2, que vai ser 10% agora de R$110. O juro composto ele é calculado com base no montante anterior. Então, o primeiro período, os juros do primeiro período, corresponde a 10% de R$100, tendo um acumulado de R$110 no final do primeiro período. Bom, no segundo período, os juros serão também de 10%, só que agora é 10% de R$110. Não mais de R$100. 10% de R$110, isto corresponde, vamos colocar aqui menor, 10% de R$110 corresponde a R$11.
11 mais 110 vai para R$ 121, ou seja, no tempo 2, teremos como resultado R$ 121. Esse R$ 1 aí que passou, não é juros sobre o próprio juro anterior. Então se diz que o juro composto significa um cálculo de juros sobre juros. Os juros no terceiro período, juros 3, será 10% de R$ 121, que corresponde a R$ 12,10. Significa que no tempo 3, teremos um montante de R$ 133,10. Tudo ok? Então, dessa maneira que é calculado o juro composto. Sempre é calculado sobre o montante do período anterior. Isso faz com que os juros se tornem acumulativos. Certo? Uma maneira de calcular o juro composto é fazer isso, não é? Calcular os juros sobre o montante do período anterior. E vai acumulando. Quando a questão, não é, envolve períodos pequenos, não é, pode ser feito dessa forma o cálculo, ou utilizar uma equação. Vamos ver o cálculo de juro composto pela equação. As equações para juros compostos. O montante composto ele é calculado através da seguinte equação. Montante é igual a capital 1 mais a taxa elevado ao período de capitalização. Nessa fórmula, M representa o montante, C representa capital, I representa a taxa, como vimos antes. Agora, o N representa o número de períodos de capitalização. Então, essa expressão é utilizada para o cálculo do montante composto. Outro detalhe, que o valor de I não está dividido por 100, né? Mas isso deve ser feito antes. Este I, que é a taxa, é a chamada taxa unitária. Nas fórmulas, nas equações de juros simples, se divide I por 100. I está na forma percentual. Já no caso de juro composto, não se escreve o 100 abaixo da taxa. Significa que essa taxa já foi dividida antes. É a chamada taxa unitária. Por exemplo, se eu tenho uma taxa de 10%, I igual a 10%, o valor que deve ser escrito é 10 dividido por 100, que é igual a 0,1. Então, 10% é a chamada taxa percentual, 0,1 é a taxa unitária. Então, no cálculo de juro composto, se utiliza a taxa unitária. Não se escreve nesta fórmula 10%, e sim 0,1. Por exemplo, se a taxa é de 5%, significa que o resultado que deve ser colocado na expressão é 5 sobre 100. A taxa unitária é 0,05. Tá bom? Então, na equação de juro composto, se utiliza taxa unitária e não taxa percentual. Tudo ok? A partir de agora, em todas as nossas aulas, referindo-se a juro composto, se utilizará a chamada taxa unitária no cálculo. Bom, vamos começar exemplos do cálculo do montante composto. E, consequentemente, também dos juros. Exemplo de número 1. Vamos supondo capital de R$ 2.000 com taxa de juros de 10% ao mês, com uma capitalização mensal vamos aplicar, não é, durante o período N de 3 meses. Então, vamos aplicar o capital de R$ 2.000 com taxa de 10% ao mês durante o período de 3 meses. Vamos ver como calcular isso, não é? Pela equação. A solução. O montante composto será calculado como montante igual a capital 1 mais a taxa elevado
ao período de capitalização. O montante composto, então, será, o valor aplicado é R$2.000, que multiplica 1 mais a taxa de juros. Qual é a taxa de juros? Bom, 10% ao mês corresponde a uma taxa de 10 sobre 100, que equivale à taxa unitária de 0,1. Então, a taxa que deve ser escrita nesta fórmula é a taxa unitária, que é 0,1, e não 10%. O período de capitalização é o período de 3 meses. A capitalização é mensal, então, são 3 meses. Então, está aí a equação que dá o montante composto. Não é uma outra forma de calcular. O montante composto, então, é igual a R$2.000, que multiplica 1 mais 0,1, resultado é 1,1 elevado à terceira. Então, este é o cálculo que deve ser feito para obter o montante composto, né? Vamos ver como é que chega ao resultado disto. Então, vamos reescrever nossa equação. Temos que calcular o montante composto por R$2.000, que multiplica 1,1 elevado à terceira. Bom, este valor 1,1 elevado à terceira pode ser obtido da seguinte forma. Eu pego o valor 1,1 e multiplico por 1,1. Resultado, 11. O resultado disto é 121, né, com 2 casas decimais, 1,21. Este 1,21 representa 1,1 elevado ao quadrado. Eu tenho que multiplicar novamente por 1,1 para obter 1,1 à terceira. 1 vezes 1, 1, 2, 1, 1, 2 e 1. Então o resultado é 1, 3, 3, 1. Temos 3 casas decimais. Ó. Não esqueça, para multiplicar números decimais, conta-se casas decimais e coloca vírgula. Temos 3 casas decimais. Então este valor aqui corresponde a 1,1 elevado à terceira potência. Logo, o montante será, vamos ver aí o cálculo do montante. O montante será 2.000, que multiplica 1,331, que é o resultado deste fator. 1,1 elevado à terceira é 1,331. Bom, fazendo, não é, a multiplicação, vai ficar 1,331 vezes 2.000, podemos colocar dessa maneira, podemos repetir os zeros. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6 e 1 vezes 2, 2. Conta-se 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais, coloca-se a vírgula. Então, aqui está o resultado, R$ 2.666. O montante é de R$ 2.662. Bom, a partir disto, né, podemos calcular também os juros. Se o montante é de R$ 2.662, para obter os juros, basta fazer a diferença. Bom, aplicamos R$ 2.000 e obtivemos como montante R$ 2.662. Então, os juros, basta fazer a diferença, montante menos capital. Os juros, então, foram de R$ 662. Tudo ok? Então, aí está calculado o montante, utilizando a fórmula, e o juro pela diferença. Tá? Essa é uma maneira de resolver o problema. A outra maneira seria, como foi mostrado antes, calcular cada etapa, né, até chegar a esse valor. Vamos ver outra fórmula de cálculo. Né? Outra maneira de calcular seria o seguinte, ou podemos calcular da seguinte forma, preste atenção, partimos de um capital de R$ 2.000. Aí aplicamos 10%, primeiro período, 10%. 10% de R$ 2.000, o resultado, né, é R$ 200. Calcule, o valor é de R$ 200. Então, o montante 1 vai para 2.000 mais 200. Some 2.000 com o valor 200, vai obter 2.200. Próximo passo, calcular mais 10%. Quanto é 10% de 2.200? Basta pegar um décimo, né? Ou então calcule, né? 10%, multiplique por 10, divida por 100, esse valor que obtém 10%. O resultado é 2.220.
2.200 não, 220. Então, 2.200 mais 220, que é 10%, obteremos o montante 2, que é, somando 2.200 mais 220, dá 2.420. Bom, mais um período, são 3 períodos de capitalização, mais 10%. 10% de 2.420 é 242. Somando o montante 3, agora é o resultado. Somando vai ficar 2, ó, o resultado disso será 2. 2 e 4, 6. 4 e 2, 6. Né? E 2. Está aí, 2.662, como foi mostrado anteriormente pela fórmula. Então você tem 2 caminhos, ou utiliza a fórmula para calcular, ou então faz esse processo, né? Período a período de capitalização, você vai somando juros, calculando os juros e somando. Vai chegar ao mesmo resultado, tá certo? Normalmente isso é feito quando o período é pequeno, até 4 períodos de capitalização, né? Ou 4 meses, ou 4 períodos anuais, por exemplo. Você pode fazer o cálculo desse jeito, não é que conseguirá o resultado. Então, daqui teremos os juros. Quem é os juros? Montante 3 menos o capital que foi aplicado. 2.662 menos 2.000. Então, os juros do período foram de R$ 662. Tudo ok? Então, vamos, minha gente, a mais exemplos, né? Vamos ver, caso você queira, né? Tente resolver mais um exemplo do cálculo de juro composto. Por exemplo, supondo um capital de R$ 8.000 com a taxa de juros de 24% ao ano, com capitalização trimestral e período de aplicação do capital, vamos colocar um semestre. Vamos ver esse cálculo. Então, vamos aplicar R$ 8.000 com taxa anual de 24% durante um semestre, que é o período de capitalização N, só que a capitalização será trimestral. Tudo ok? Olha só, como eu disse, para resolver esse problema, quem manda na solução é a palavra capitalização. E a capitalização é trimestral. Para resolver esse tipo de problema, certo? Eu não posso fazer o cálculo usando a taxa de 24% ao ano. Eu tenho que utilizar uma taxa trimestral. Isso é feito, né, calculando a taxa proporcional trimestral relativa a 24% ao ano. Então, o primeiro passo para a solução do problema é modificar a taxa. A taxa de 24% ao ano, ela deve ser dividida por 4 trimestres, porque eu tenho que obter a taxa trimestral. Um ano tem 4 trimestres. O primeiro trimestre é janeiro, fevereiro e março. Segundo trimestre, né, abril, maio, junho. Terceiro trimestre, agosto, setembro, julho, agosto, setembro. E o último trimestre é outubro, novembro e dezembro. Então, são 4 trimestres no ano. Então, cada trimestre terá uma taxa de 24 dividido por 4, 6% ao trimestre. Então, o primeiro passo é esse. A taxa que eu vou utilizar no cálculo é de 6% ao trimestre. Segundo detalhe, o período de capitalização é trimestral e um semestre é um período de 6 meses. Corresponde a 2 trimestres. Então, no cálculo, eu não posso utilizar um semestre, né? Eu tenho que utilizar no cálculo 2 trimestres. Por quê? A capitalização é trimestral. Então, para resolver problemas de juro composto, deve-se observar o período de capitalização. A questão, né, dará o período de capitalização. O período de capitalização é que define como vai ser feito o cálculo do juro composto. Então, para resolver o problema, eu vou utilizar um capital de R$ 8.000 com taxa de 6% ao trimestre durante 2 períodos de capitalização.
Bom, vamos resolver o problema das duas formas. A primeira forma, através da expressão montante igual a capital 1 mais taxa elevado ao período N. Bom, voltando, né, ao que vimos antes, 6%, isto aqui, né, a taxa de 6% corresponde a 6 dividido por 100, que é igual a 0,06. É essa taxa que eu tenho que utilizar, não é a taxa percentual, é a taxa unitária. Então, seguindo aqui, ó, o valor do capital, o montante é igual a 8.000, capital de 8.000, que multiplica 1 mais a taxa de 6% é 0,06, elevado ao período de capitalização, que são 2 trimestres. 6% ao trimestre durante 2 trimestres. Bom, resolvendo nosso problema, o montante será igual a 8.000, que multiplica 1,06 elevado ao quadrado. 1 mais 0,06, o resultado disto é 1,06, vírgula embaixo de vírgula. Agora, 1,06 ao quadrado, devemos multiplicar 1,06 vezes 1,06. 6 vezes 6, 36. Aqui não vai ser possível calcular, vamos colocar mais acima. Então, 1,06 que multiplica 1,06. Resultado, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 1, 6. 1 vezes 6, 6. 1 vezes nada, nada. 1 vezes 1, 1. Então, ó, 6, 3, 12, 6, 6, 12 e 1. Conta o número de casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas decimais, coloca a vírgula. Então, temos aí o nosso resultado. Este fator, 1,06 elevado ao quadrado, é 1,1236. O montante, então, é 8.000, que multiplica este fator. Bom, fazendo a conta agora, 1,1236 vezes 8.000, ó, 0, 0, 0, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 3, 24 e 4, 28, 6 vezes 2, 8, né? 8 vezes 6, 48, 8 vezes 4, 8 vezes 3, vamos corrigir aqui, fazer esse cálculo novamente, ó. Continuando, 0, 0, 0, 8 vezes 6, 48, 8 vezes 3, 24 e 4, 28, 8 vezes 2, 16 e 2, 18, 8 vezes 1, 8 e 1, 9, 8 vezes 1, 8. Conta casas decimais, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, então temos aqui o valor 8.000, o nosso montante é 8.988,80 centavos. Bom, a partir disso podemos determinar os juros. Juros igual a montante menos capital. Os juros então vai ficar R$ 988,80. Né? De 8.988, retire R$ 8.000, que foi o capital, e aí vamos obter o resultado, tá bom? Vamos colocar isso aqui novamente, ó. O montante foi de 8.988,80 centavos. Retire os 8.000, que foi o capital, fica 988,80 centavos de juros. Tudo ok? Esse problema pode ser feito de outra forma, né? Vamos ver a segunda forma para resolver nosso problema. A outra maneira de resolver o problema será utilizar a seguinte ideia. O capital é de 8.000. Calculamos os juros do primeiro período. Vai ser 6% de 8.000. Vamos calcular. 6% de 8.000 é 6 sobre 100, que multiplica 8.000. Então, corta os zeros. 6 vezes 8, 48, 480. Então, temos o montante 1, que é o capital mais juro 1. 8.000 mais 480. Temos o primeiro montante, que é de 8.480. Bom, aí calcularemos agora os juros do segundo período. O juro do segundo período são 2 períodos de capitalização de 6%, agora de 8.480.
Bom, vamos calcular. 6 sobre 100 vezes 8.480. Corta-se aqui um zero. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 4, 24. 24 e 4, 28. 6 vezes 8, 48. E 2, 50. Como está dividindo por 10, ó, que não foi cancelado o outro zero, então vai ficar a vírgula nessa posição, 508,80. Bom, quem é o montante 2? O montante 2 terá que ser o montante anterior, 8.480, mais os juros, que é de 508,80. Então, se fizermos essa soma, vamos obter o resultado. Ó. Somando dá 8.988,80, exatamente o valor obtido anteriormente. Então, existem aí duas formas de fazer esse cálculo. Mostrei a vocês as duas. Uma forma é utilizando a equação da matemática financeira, montante igual a capital, 1 mais taxa elevada ao período de capitalização. Outra forma é calcular o juro em cada período e ir somando. Bom, gente, eu espero que vocês tenham acompanhado aí nossa primeira aula da parte de juros compostos, tá bom? Continue, tá bom? Firme aí nos estudos. Até o nosso próximo encontro.